Então, passo a palavra para a Valesca, é um prazer tê-la conosco. É um prazer também imenso de participar com vocês da terceira jornada do LabUrb, agradecendo muito aos organizadores, ao grupo todo que está à frente e também à mesa que vai compartilhar comigo. É uma pena que eu não consegui ouvir. Eu estava dizendo para a Cristiane que essas tecnologias são sempre muito complicadas quando a gente precisa delas. Foi testado o aparelho aqui de manhã e estava tudo certo. E agora, quando nós começamos, que eu queria muito ouvir, inclusive, as colegas, né, que me antecederam para poder depois interagir, nós não conseguimos, tivemos que mudar, né, o programa, mas enfim, que eu vou... era meu desejo estar aí com vocês, pessoalmente, né, porque eu acho que esse contato presencial é muito mais intenso, mas eu vou tentar fazer, então, aquilo que eu pensei, e eu vou começar pelo resumo que eu mandei, né, para a Cristiane, e depois eu me dei conta que era um resumo super pretensioso, mas pretensioso no sentido que eu tinha várias questões para discutir, e ficaríamos, eu acho que um semestre discutindo, se não um ano todo, as questões e a pauta que eu enviei no resumo pretensioso. Então, eu tentei responder, pensar algumas questões, e eu vou começar então por ele, para a gente reviver a ideia, né, da minha participação na mesa. Então eu comecei perguntando o que temos produzido na sociedade contemporânea, conhecida como a do conhecimento e a do digital. Que relações temos construído com o outro da educação, que dimensões toma o digital, misturando tempos e espaços, passado, futuro, privado e público. Em quais movimentos digitais temos percebido a produção de subjetividades narcísicas, onde, como diz Caetano Veloso, Narciso acha feio que não é espelho. Que movimentos digitais têm produzido uma sociedade com espaço para manifestações de comportamentos fascistas? O que pode o digital? O que potencializa a educação com as tecnologias à disposição? O que pode uma educação reinventar por meio das tecnologias? As questões levantadas não serão respondidas, mas problematizadas por meio de pesquisas, estudos, reflexões que temos produzido no âmbito do grupo de estudos e pesquisas em educação e imaginário social, GPES. É um grupo que tem 25 anos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e é um grupo que me dá, a Cristiane já conheceu mais de perto, né? A gente tenta não somente trabalhar com algumas teorias e alguns referenciais teóricos, mas movimentá-los como ferramentas capazes de nos inspirar a outros movimentos de viver a universidade e de viver a própria sociedade. Então, operar mesmo com os conceitos como ferramentas. E é um grupo que me dá muita satisfação de trabalhar dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Temos nos referenciado no imaginário social, na concepção de Cornelius Castoriadis, com uma capacidade humana de criar, de propor formas outras, de reinventar. Na concepção instituinte trazida por Castoriadis, 82, eu vou tomar aí alguns conceitos dele, da instituição imaginária da sociedade, e outras obras dele. Somos levados a pensar a nossa capacidade inventiva, de olharmos para nossas criações, que não fazem mais sentido, ou outras, né, ou outros sujeitos que deslocam sentidos e propõem outros, ou propor outras experiências éticas, estéticas e políticas. Nessa perspectiva, temos trabalhado com a produção audiovisual como texto potente para provocar no outro e em si autoconhecimento, e temos trabalhado aí com o texto fílmico, a cinematografia, né? O cinema tem se constituído a experiência da arte, onde podemos desassossegar hábitos, crenças, comportamentos imaginários, instituídos que não somam para produzir coletivos e indivíduos com mais potência de vida.
A vida passa a ser concebida como obra de arte, numa ética e numa estética da existência, onde experimentar mundos e concepções desconhecidas pode se constituir na experiência de ampliação de repertórios de vida. Como a experiência estética constantemente introduz novos padrões, que surpreende a inteligência e a sensibilidade, ela tem uma força impressionante para romper expectativas habituais, projetar novas possibilidades de sentido e desafiar o reconhecimento do outro. A formação ética encontra na estética um modo de sensibilização dos aspectos restritivos da normatização ou da normalização moral e da escassez de imaginação, forçando a rever crenças numa abertura decisiva à alteridade. Aí eu vou começar então no que eu chamei, organizei aqui como esticando o pensamento, né, e vejam como foram pretensiosas as minhas questões, né, do resumo. Então eu coloquei assim, como início dessa reflexão, esticando o pensamento face a tantas questões. E eu vou começar então, mais uma vez, né, agradecendo a Cristiane, né, que tem sido nossa parceira aqui nos projetos mais audaciosos do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, o GPES, e ao grupo organizador dessa jornada, né, pela oportunidade de poder pensar com vocês. E vou começar com uma inspiração spinoziana, né, tendo acreditado cada vez mais que pessoas e grupos potencializam nossas energias, produzindo mais ou menos potência. Juliana Merson, na sua obra Aprendizado Ético-Afetivo, uma leitura spinoziana da educação, aponta que o conhecimento imaginativo segue a ordem da memória, que é para nós a ordem fortuita das afecções do nosso corpo. Assim sendo, quando o corpo é afetado, simultaneamente por dois corpos, sempre que a mente imaginar um deles, se lembrará imediatamente do outro. E aí nós somos hoje vários nesse encontro da tarde de hoje. Spinoza define a paixão como um afeto, ou seja, uma afecção do corpo pela qual a potência de agir desse mesmo corpo é aumentada ou diminuída, favorecida ou impedida. Favorecida pela energia de um grupo da Unicamp, minha potência é aumentada. E o que chamei no título de possibilidade de esticamento do pensamento. Obrigado. Também é pela inspiração spinoziana que intitulei minha escrita e participação nesse seminário, nessa jornada, com o segundo título, que propõe pensar o que pode a educação. Somos uma tribo do imaginário social e compartilhamos com um colega aqui da PUC do Rio Grande do Sul, Juremir Machado da Silva, que define o imaginário da seguinte forma: o imaginário é um excesso, algo que acrescenta ao real. Não há garantia que vá funcionar e não se pode planejar a operação em todas as suas etapas. Mas se pode produzir situações com alto potencial de geração de excessos, capazes de formar imaginários. É o que fazem as tecnologias, do imaginário. No século XX, a mais eficaz entre delas foi o cinema. O imaginário é uma aura, uma atmosfera, um plus, um excedente. Uma interpretação, uma significação. Um sentido relevante individual ou socialmente atribuído a um acontecimento. O imaginário é um fato que passou a ter sentido para alguém. Todo imaginário é um revestimento, uma cobertura, uma sequência de camadas aplicadas sobre um acontecimento. Uma obra, um fenômeno, um evento, um trauma, um feito. Aqui eu poderia ficar por horas, e por todo o tempo da minha fala, esticando o pensamento, a partir das questões que lancei para pensar com vocês, e já começaria a partir então da definição apresentada pelo Juremir sobre o próprio imaginário, acrescentando que imaginário é um feito, como disse Juremir, mas também um a ser feito.
O próprio Castoriadis tem uma obra, né, intitulada, no Brasil, traduzida em 1999, intitulada Feito e a Ser Feito. Na ideia de que é instituído, o imaginário é instituído e também instituinte, como um novo, como um não pensado ou realizado. E com Castoriadis trago uma reflexão sobre o outro, ou os outros. Antes, situo que o imaginário na produção castoriadiana tem como princípio fundante a ideia de criação. Somos seres de criação, somos seres simbólicos. Com essa concepção, não somos apenas herdeiros de tradições e de um legado para realizar projetos históricos sociais já pensados, metanarrativas já desenhadas em outros momentos históricos. Somos pessoas gratas e não gratas, capazes de inventar outras formas, ainda não vividas, mas desejadas, sonhadas. Por isso, toda sociedade constitui seu mundo, com um universo de significações. Assim, damos sentidos ao que instituímos e deslocamos os mesmos, quando não produz mais significado social ou individualmente falando. Castoriadis, num dos seus seminários que organizou na Escola de Estudos Sociais, em Paris, nos anos de 80 a 95, e eu vou me referir ao seminário de 87, 1º de abril de 87, é o 13º seminário, que alimentou muitos dos seus textos da obra Encruzilhadas do Labirinto, problematiza a questão do racismo, a partir de um questionamento sobre o outro. E eu quero que vocês me acompanhem um pouquinho nesse pensamento, para a gente pensar o outro a partir de uma situação que nós estamos vivendo todo o tempo agora nas nossas redes, né? E também estamos vivendo nas nossas redes digitais e também estamos vivendo dentro das nossas instituições. O outro como a negação do diferente. Uma reflexão sobre o outro como um ódio de si mesmo. Considero esse seminário, o 13º, proferido então em 1º de abril de 87, um dos seus mais belos textos, com reverberações profundas para pensarmos nossos tempos. Abordando como a sociedade constitui seu mundo, como um mundo de significações, Castoriadis afirma, eu vou tirar agora do seminário, que é muito grande, alguns momentos e alguns fragmentos, alguns excertos, para que vocês possam construir a ideia do que é esse seminário. Diz ele, é assim que ela dá sentido às coisas, aos fenômenos que estabelece, relações, constituindo por isso mesmo um mundo fechado, encerrando sobre si mesmo, que possui uma fronteira e uma relação ao qual há sempre os outros. Ora, não se trata aqui de explorar o outro, mas de eliminá-lo. Esse ponto é muito importante em relação, por exemplo, a qualquer versão marxista ingênua ou vulgar do problema do racismo. Temos, aliás, toda uma categoria de fenômenos históricos quantitativamente muito importante, onde o outro é posto como inferior, e mesmo como inferior racialmente, sem que exista vontade de extermínio. Creio que não podemos, a partir da quase lógica ou pseudológica própria da instituição social, encontrar uma explicação para essa ponta do racismo verdadeiro, que proclama o outro como inconvertível e, ao mesmo tempo, a ser eliminado. Mas que é possível, sem dúvida, elucidá-la, parcialmente, tomando a outra vertente da instituição da sociedade, a vertente psíquica. Ele trabalha com a vertente socio-histórica, social-histórica e a vertente psíquica. Vamos nos deter nessa dimensão.
que é, de certo modo, o inverso do amor de si ou do investimento de si. Interrompo o seminário, acrescentando que o que vem se refere ao contrário do que eu iniciei falando, baseado em Spinoza. Não trata-se de um aumento de potência, mas daquilo que despotencializa, produzido por afetos tristes. Trata-se de um outro afeto. Segue nosso autor. Qual é efetivamente o silogismo, se é possível dizer assim, do sujeito diante do outro? É sempre se A sou eu, se afirmo o valor de A, devo então afirmar o não valor de não A. Portanto, se eu tenho um valor, o que não é eu não tem valor. Bem entendido, trata-se de uma falácia, de um paralogismo onde o valor de A, meu valor, se apresenta como exclusivo de todo o outro. A vale e a única coisa que vale é A. Ou, o que vale por excelência é A. Enquanto, em boa lógica, A vale, quer dizer simplesmente que A é um dos objetos que possuem a propriedade de valer. No silogismo, que está na base do racismo, a inclusão de A na classe dos objetos que vale transforma-se falaciosamente em equivalência ou representatividade. A é o protótipo, o paradigma das coisas que valem. Tudo aquilo que não é A vale menos. Mas esse primeiro elemento em nada elucida o racismo, no sentido da inconvertibilidade e da eliminação do outro. Para tentar chegar até lá, é preciso descer mais profundamente no mundo psíquico e fazer apelo ao que somos obrigados a chamar de ódio de si inconsciente. Quando, sob que condições, o outro me coloca em perigo? Eliminemos de imediato as falsas respostas do estilo quando ataca e quer me matar. Não situamos nesse nível, mas no nível mais profundo do polo da identidade, menos conhecido de todos nós. Eliminemos também as respostas que apelam para elementos demasiado diurnos, as racionalizações de atributos exteriores, porque os judeus capitalistas nos roubariam nosso dinheiro, ou porque os negros, os árabes, seriam supersexuados e colocariam em perigo a nossa virilidade. Creio que o nível importante é aquele da mônada psíquica, obrigada a abandonar seu fechamento em seu caminho para a socialização. Ela deve, então, enfrentar o fato de que toda essa construção social, que faz de alguém algo de socialmente definido, toda essa identidade externa, identidade como membro da sociedade, identidade sexual, etc., tudo isso é frágil e friável. É friável. Tentemos traduzir isso em termos imediatamente compreensíveis, de psicologia corrente ou de romance popular. Eu gostaria de ser tudo e o resto, e mais ainda. E não seria jamais esse miserável indivíduo aqui, que detesto, pois me lembra que não sou tudo, o resto e mais ainda. Esse ódio de si é bem entendido objeto de uma elaboração psíquica ininterrupta durante a vida do indivíduo. Mas não aparece ainda uma vez na vida corrente, do contrário, não haveria sociedade, não haveria seres vivos e pode até assumir aspectos que restituem a discriminação naquilo em que a psicanálise chamou de pulsão de morte, que é extremamente difícil. Mas, enfim, existe componente essencial do ser humano. Interrompo o seminário mais uma vez.
voltando à pergunta que trouxe no subtítulo da minha escrifala. O que pode a educação? Comecemos a pensar e esticar mais o pensamento. O que podemos nós a partir desse lugar da educação? Volto então ao seminário. Ora, chegamos ao racismo em sua ponta extrema, dizendo que as formas mais exacerbadas do ódio do outro constituem, do ponto de vista psicológico e psicanalítico, monstruosos deslocamentos, transferindo para o outro esse ódio de si, que não pode se realizar sobre o próprio sujeito. E através dos quais o sujeito consegue, ao mudar de objeto, guardar o afeto. Ele guarda esse ódio absolutamente impossível de saciar. E em vez de dirigi-lo contra seu objeto inicial, que é a sua existência diurna, volta-se contra outro alguém, que ele destrói, elimina. Vimos que a sociedade, como sujeito, se autocria e cria seu mundo. E essa é a categoria mais potente do Castoriadis. Vimos também em que sentido ele encontra o problema do outro, como origem da significância de suas instituições e de suas significações imaginárias sociais, mas também como outra sociedade humana e resistência daquilo que existe ao sentido que ela tenta dar às coisas, o que conduz mais ou menos diretamente à categoria do mal. Concluo essa parte apresentando o seminário, trazendo alguns fragmentos, passando então algumas questões que voltam a partir das reflexões produzidas a partir das chamadas camadas mais profundas para pensar o outro na sociedade, o outro na educação, para pensar o que pode a educação. Assim, me utilizarei de experimentos, de produção de dispositivos que temos utilizado para pensar o outro pelo uso da sétima arte, nos espaços educacionais, de um lado, e de outro na proposição que temos feito ao participar de um projeto de produção de verbetes, um projeto com escrita reflexiva e inventiva, uma escrita de palavras que também tem ocupado o nosso imaginário. Então, passo ao primeiro experimento. Em tempos de formação, até onde pode chegar a sétima arte? Ou até onde a sétima arte pode chegar? O que pode a educação e o cinema juntos? Entrar nos espaços da educação, seja da escola básica, seja da universidade, temos encontrado muitos professores cansados das mesmas práticas e com as mesmas constatações, além do desânimo causado pela ausência aqui no Rio Grande do Sul, pelas condições mínimas de trabalho, mínimas de docência, a começar pelos salários, né? Vocês talvez estejam acompanhando aqui no Rio Grande do Sul também as escolas, já há 2 anos, consecutivamente, os professores das escolas da rede básica têm recebido seus salários parciais, né, parcialmente pagos, então eles estão não só com salários super atrasados, mas estão sempre recebendo salários parcelados. E esse desânimo, né, recoloca a pergunta: o que pode um professor? O que pode a educação com esse cenário, no contexto da sociedade do conhecimento, com um professor nessas condições também de trabalho? Mas retomando a introdução que fiz ao apresentar o campo do imaginário, na concepção de Castoriadis, ele fala em transbordamento e em excesso. Juremir Machado nos traz a ideia de excesso e criação de outras formas. E é nessas que temos produzido os nossos experimentos, nossas experimentações com o dispositivo de linguagens como a escrita e a produção de imagens audiovisuais. Estão em jogo imaginação, fantasia e fabulação. Máquinas que produzem energia. Estas 2 telas, cinema e formação, formam entre si uma linha condutora, desencadeada por uma espécie de magnetismo do arrebatamento.
O conceito de formação que tiramos da caixa de ferramentas, e aí estou usando esse caixa de ferramentas baseado no nosso grande pensador Michel Foucault, para mobilizar a experiência com a tela, que propõe que se possa ver e nós, que a nossa imaginação criadora possa, como disse Manuel de Barros, não só vermos, mas transvermos o mundo. Esse movimento de experimentar lugares, acontecimentos, pessoas, papéis, outras estéticas da existência, é uma aposta na sensibilização, na produção do sensível, na partilha do sensível, como nos produziu uma potente reflexão o nosso pensador Rancière. Numa das nossas produções coletivas, acerca de um debate sobre o compartilhamento de um mundo comum e a questão da singularidade, por ocasião de um seminário que aconteceu aqui em Santa Maria, de Filosofia e Educação, fomos convidados a pensar a docência, o cinema e os exercícios autobiográficos e coletivos numa interatividade pretendida. Eu vou citar um dos nossos que está nesse trabalho, né, intitulado Docência e Cinema, Exercícios Autobiográficos, e é uma pequena citação que eu vou fazer desse trabalho, depois mandando para vocês todo o texto, onde vocês vão ter essas referências. A tela da formação decorre da vida, escoa, transcorre, como um rio no tempo e no espaço do dia a dia. A tela do cinema incorre, melhor, sujeita-se a ser pensamento, imaginação. Se incorre, é causa e, portanto, completa a vida que apenas decorre. Mas aquela que incorre, outra mesma, desta, não transcorre, transcende. Transcende o cotidiano no seu tempo e espaço diário. É sempre capaz de torná-lo outro, mas que só para nós é outro, porque a bem de toda a verdade é o mesmo sempre. Nós é que inventamos duas verdades, dialética, para uma multiplicidade. As telas que são duas, então, são uma só. As proposições de uma educação eto-estética conferem à formação a busca de espaços que conduzem o indivíduo para além das hegemonias, quando então ele pode perceber-se como autor e inventor, e inventar a própria vida, a vida como obra de arte. Temos pensado, auxiliado por amigos como Michel Foucault, a pensar na estética da existência, por um conceito que foi operador no seu pensamento, a noção de cuidado de si. O que pode a educação? O que pode um professor? Quem cuida dos outros, em primeiro lugar, não deveria ocupar-se de si mesmo? Alguns filmes como dispositivos para provocar o cinema de cada um, a vida de cada um e de todos nós, como sociedade racista, classista, homofóbica, transfóbica, propondo outras formas de viver, provocando outras estéticas de vida, outras paisagens, outras narrativas. Exercícios de autoconhecimento, com produções audiovisuais, que incluíam pensar a produção nacional numa militância que assumimos para a sensibilização dos professores com a Lei 13.006 de 2014, que obriga agora as escolas a 2 horas mensais de exibição de filmes nacionais. 2 movimentos num experimento. O primeiro, ver o filme nacional e desconstruir o imaginário de produção de baixa qualidade com temas relacionados à pornografia, e era esse o imaginário que nós encontramos na cultura dos professores, numa pesquisa feita nacionalmente com uma pesquisa nacional que a UFMG coordenou e nos convidou para representar o Rio Grande do Sul. Os professores ainda nutriam
esse imaginário do filme nacional como uma produção de linguagem vulgar, uma ideia do cinema pornografia ainda, né? E sem acesso e conhecimento a outras produções que já temos de uma forma bastante rica no Brasil. O segundo, a ser colocado à frente a temas transversais no currículo da escola, que não por ser de responsabilidade de nenhuma disciplina e nenhum professor em específico, ninguém trata e discute. Gênero, transgênero, diversidade étnica, diversidade racial, diversidade de credo, são trazidos por produções esteticamente potentes e com proposição de ampliação de visão de mundo, de ampliação de repertórios de um professor pensado como formador cultural. Na recente produção coletiva, publicada pela editora Autêntica, participamos com 2 trabalhos mostrando nossa inserção num projeto de pesquisa, que é esse que eu fiz referência agora, tá? Coordenado pela professora Inês Teixeira, da UFMG, mostrando então resultados de uma pesquisa que fizemos exercitando uma escuta sensível aos professores desse canto do Brasil e interagindo com outras redes nacionais como a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e toda a região de Minas Gerais. Em tempos de formação, exercícios autobiográficos e coletivos na atividade docente, título do nosso projeto em Santa Maria, desenvolvido no primeiro ano com a Rede Municipal de Educação, por meio de uma parceria com a Secretaria do Município, da cidade de Santa Maria. No segundo ano, por uma avaliação política do grupo com o Sindicato dos Professores Municipais, outro parceiro nessa pesquisa-formação. Como título também de dos nossos trabalhos, trazemos no texto da obra Telas da Docência a seguinte constatação: o cinema é uma arte que entra na escola como um desvio de diferença nas formas já gastas de ver a educação. Alain Bergalat defende essa proposição quando propõe uma leitura criativa dos filmes, que permite que o espectador acompanhe a imaginação, a emoção, as escolhas e as incertezas de todo o processo criativo, compartilhando os aspectos intuitivos, sensíveis da vivência do artista. Além desse movimento, somos puxados para dentro das imagens, revisitando nossas significações. E no movimento que Edgar Morin chama de projeção e identificação, como a alma do cinema, a projeção é um processo universal e multiforme. Nossas necessidades, aspirações, desejos, obsessões e temores se projetam não apenas no vazio, em sonhos e imaginação, mas em todas as coisas, em todos os seres. As relações contraditórias de um mesmo acontecimento, como a catástrofe, um acidente de trânsito, a batalha ou uma briga de um casal, traem deformações muitas vezes mais inconscientes que intencionais. A crítica histórica ou psicológica do depoimento revela que mesmo nossas percepções mais elementares, como a percepção do tamanho do outro, são ao mesmo tempo fragmentadas e moldadas por nossas projeções. Aqui, o registro da potência da sétima arte na formação ética, estética e política das pessoas. E no nosso caso, aqui, dos professores. Fomos levados para um outro projeto, cinegrafando a educação até onde a sétima arte pode chegar. O que pode a educação e o que pode um professor. O segundo experimento, a palavraria como processo inventivo. Num outro convite, ampliando nossas parcerias, redes e afetos, fomos convidados pelo professor Luciano Bendim da Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014, para participar na ampliação de um dicionário raciocinado, esse é o projeto, proposto aos estudantes na formação de professores, para pensar palavras, verbetes, conceitos. Registro um outro encontro spinoziano, de aumento de potências alegres
e potencializam o nosso processo criativo aqui do grupo. Há 3 anos, quando idealizei, diz ele, eu vou recuperar um pouquinho a fala para vocês entenderem o que nós estamos fazendo. Quando idealizei a pesquisa que deu origem ao dicionário raciocinado das licenciaturas, não imaginava o quanto seria prazeroso essa aventura. Concebia formalmente sobre moldes acadêmicos, ao que vale dizer de maneira cerebral e cautelosa o que lá se anunciava como objetivo. Hoje, se materializa enquanto realidade. As quase 500 páginas impressas nos 4 primeiros tomos, a contar este que hoje chega às mãos dos leitores, oferecem um interessante e esquisito panorama acerca de como os licenciados da Faculdade de Educação da URGS, Porto Alegre, vivenciam e se relacionam com este espaço. Quando digo esquisito, é porque trata mesmo disso. Quando o dicionário foi pensado, a ideia era de que fizéssemos dele uma superfície para que múltiplas vozes pudessem ser evocadas, tomando como ponto de partida o enunciado rançoso, pejorativo e um tanto nihilista, aulas da FACED, Faculdade de Educação. Os que habitam a Faculdade de Educação sabem muito bem do que estou falando. Desde que comecei a trabalhar na URGS, esse tem sido um dos meus pontos que mais me instiga a pensar, a conversar com os alunos sobre suas experiências nas cadeiras da FACED, disciplinas, né, cadeiras entre aspas, FACED. Percebia uma espécie de rumor comum, uma estranha e quase generalizada insatisfação. A sensação de que as aulas da FARCED costumavam ser o depositário de frustrações e intolerâncias muitas vezes nem experienciadas pelos licenciados. O mais interessante era que isso se verificava também com os alunos recém-ingressos, os chamados bichos, que mesmo antes de cursar qualquer disciplina, já consideravam a FACED como algo a ser tolerado e penosamente enfrentado. Pensava, e penso cá com meus botões, que lógica é essa que faz com que se desgoste do bichano antes mesmo de entrar em contato com ele? Resolvi, então, encarar o animal de frente e fazer dele a minha pesquisa. Ao longo dos 3 anos, em companhia de ótimos parceiros, bolsistas, monitores de diferentes licenciaturas e agora nossos grupos, fizemos das aulas da FACED nossa deliciosa obsessão. Chegamos ao ornitorrinco, como imagem dessa estranheza que nos assaltava. Um animal espantoso e culturalmente inclassificável. Ainda que as taxonomias tenham o colocado em um lugar seguro, há sempre algo que se desprende e que lhe escapa, fazendo do ornitorrinco uma imagem atópica e potencialmente desconcertante. Num primeiro momento entendíamos a FACED como o próprio ornitorrinco, por ela ser o território de diversas licenciaturas, marcado pela diversidade de cursos, didáticas, currículos e todo esse blá blá blá. No entanto, com o andamento da nossa viagem, percebemos que era preciso o dito ornitorrinco ser ele mesmo ortonorrincado, ou seja, era necessário que os textos produzidos pelos alunos não só falassem da estranheza que é a FACED, mas que exercitassem certa estranheza. Peço permissão a vocês por ter trazido o Luciano com suas próprias palavras, porque entramos nessa aventura depois convidados por ele para ampliar essa pesquisa com licenciados aqui do nosso Centro de Educação, da Universidade Federal de Santa Maria, por meio dos participantes do GPES, muitos professores das licenciaturas da nossa instituição aqui. Mas como sempre o movimento desse grupo, foi assim também com o cinema, é traduzir o convite num projeto nosso, esse grupo amplificou o projeto. E esse projeto foi a invenção da palavraria. O que constituiu a palavraria? O que configurou-se nesse projeto?
Pensar nas palavras ditas, não ditas, malditas no espaço acadêmico, bem-vindas aos professores em formação na universidade e nas escolas. Foi nosso primeiro objetivo no experimento. Nele pensamos e realizamos a interlocução de diferentes áreas, pois o GPES é um grupo transdisciplinar e cada área e pessoa traz uma cultura e uma contribuição. Somamos, potencializamos. O experimento palavraria, um encontro com professores em formação inicial e continuada, nós formadores, por exemplo, um encontro provocativo a partir de várias linguagens. A música, a poesia, a intervenção cênica, a pesquisa das palavras e a produção de um verbete no final. Pensar nas palavras, cuidá-las. Dar-se um tempo para um cuidado e um cuidado com nossa linguagem. Um tempo, novamente, para o cuidado de si. Experiência formadora, ética, estética e política. Voltando ao seminário de Castoriadis, um tempo e um dispositivo para olhar nossos racismos, nossos fascismos, nossos ismos e conceituar, ampliar, esticar as palavras para outros lugares, produzindo outros significados e inventando outras formas de estar na universidade. Participamos de um processo criativo em uma oficina dos nossos super-heróis, os nossos super-heróis universitários. E criamos imagens, mexendo também com os nossos repertórios míticos. Somos seres imaginários e simbólicos. Temos que ser provocados na nossa imaginação criadora. Andamos sedentários. Andamos no 24/7 de Jonathan Crowley. Andamos ocupados com nossos espelhos, porque Narciso acha feio o que não é espelho. Preocupados com as postagens e as curtidas, é preciso dar-se o tempo para outras experiências, que nos desloquem mais no outro desconhecido, no outro que me incomoda e muitas vezes provoca o ódio e a discriminação social. Quero finalizar, então, para a gente poder conversar, com Alan Touraine, numa obra que eu aprecio desde o seu título, que é Pensar Outramente. E ele diz: a noção mais interessante do pensamento pós-moderno é aquela do eu dividido, a qual Júlia Kristeva deu sua forma mais elaborada ao falar do estrangeiro em si. É quando nos sentimos estrangeiros de nós mesmos, que podemos reconhecer e aceitar o estrangeiro. Estes são movimentos que a educação pode produzir algumas tecnologias para que possamos ficar à frente de nossos outros, dos estrangeiros que habitam em nós, e assim, frente a dispositivos que proponham um autoconhecimento e uma ampliação de repertórios. Uma ampliação de repertórios que pode ser esticado, podendo ser esticado e podendo esticar ainda mais nosso pensamento e a nossa forma de viver nesse mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, Valesca.